Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Amém? E trazendo as boas novas que está em Provérbios 8, versos 13, que fala assim a palavra do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, através, irmão, desse provérbios, eu quero contar algo que aconteceu na minha vida durante quase um ano. Aqui fala que o temor de Deus faz nos aborrecer a maldade, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, porque Ele aborrece. E não foi diferente na minha vida até o dia de hoje. E eu venho testemunhar para a glória de Deus o que Ele fez na minha vida durante quase um ano, esse ano de 2025. E até os dias de hoje. Estamos em janeiro, né? Do ano 2026. Então, hoje foi a minha libertação. Quer dizer, foi quase o ano todo de 2025 e no começo de 2026, que durou esta perseguição na minha vida. Uma mulher, ela comprou uma casa vizinha a mim. E como ela já tinha feito muito mal a muitas pessoas, fez separação, tirou gente do emprego, acabou com famílias, acabou com casamento, ela achou que podia fazer comigo. Por quê? Ela me odiou tanto? Por que ela me invejou tanto? Eu não podia arrastar uma cadeira dentro de casa, que ela lá arrastava a dela. Eu não podia acender uma luz no terraço, que ela lá acendia a dela. Eu não podia falar nada. Que ela procurava fazer igual ou melhor. Então era um espírito de contenda, de confusão, de competição. Espíritos malignos acompanha aquela mulher. Como eu tenho um propósito com Deus de fazer todo dia 30 do mês um culto na minha casa, ela o odiou mais ainda por causa da palavra de Deus. Aí foi que ela se levantou com inveja, com ódio, como já falei, e de casa em casa, na rua em que eu moro, que ela era minha vizinha, ela ia de casa em casa, do começo da rua ao final da rua, fofocando, me caluniando, inventando coisas que nunca fiz, que nunca disse, colocando as pessoas contra mim, que eu nunca tive problemas com vizinhos. Nunca fui na casa de vizinho nenhum, a não ser uma necessidade. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, somente isso. Nunca gostei de estar dentro da casa de ninguém, mesmo sendo família. Então, irmãos, essa mulher me odiou de uma forma que quando eu fazia as compras de dentro de casa, ia no centro fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, essa mulher
ela procurava me infernizar de qualquer forma, por conta da inveja, porque ela não queria que ninguém crescesse na vida, que ninguém tivesse algo que ela não tivesse. Ou seja, todo invejoso quer ser o que você é, só que não consegue, quer ter o que você tem, só que não consegue. Não consegue ser você. Pode até imitar, mas ser igual, não existe isso. E ali, eu em oração, uma comunhão com Deus durante esse período de tanto ódio contra a minha vida, sem falar nas vezes que ela foi para cemitério, jogou terra de cemitério na minha casa, tirou foto minha das redes sociais, levou para terreiros de macumba, queria ver a minha morte, o meu caixão sair, eu ir embora do lugar, ou ser destruída, ou seja, desaparecer, evaporar. Mas Deus sempre falando comigo, através dos seus profetas, que ainda existe pessoas que servem verdadeiramente a Deus e que nos traz a mensagem. E ali eu recebia toda a mensagem, inclusive a mensagem de que esta vizinha que mora ao seu lado, que não gosta de você, logo você vai ver o caminhão na sua porta, mas não é para você sair, ela é quem vai sair, é o que ela lhe deseja. Então ela desejou a mim a minha saída ou a minha morte, qualquer coisa que se livrasse de mim. E eu nunca amaldiçoei essa mulher, apesar de tudo. Nunca desejei o mal. O que eu digo sempre é, se vem algum mal, que volte para o remetente. Mas faz a tua vontade, Senhor. Porque aquilo que a gente não recebe, não vai nos prejudicar. O mal que mandam e que nós não recebemos, não nos prejudica, porque a gente manda de volta. Agora, se a pessoa acolhe, recebe aquilo, pode acontecer. Mas eu não aceito mal na minha vida, nem na minha família, nem na vida dos meus, nem a ninguém. Eu não vivo desejando mal. Ao contrário, eu desejo bem às pessoas e que Deus abençoe. E orei pelos meus inimigos, continuo orando, perdoo, só não aceito. Então, irmãos, o que acontece? Depois de tantas perseguições que essa mulher teve na minha vida, juntava aquele pessoal, aquele ninho de cobra, e davam risadas depois do culto. Juntavam-se em meio àquelas pessoas para rirem, debocharem, até mesmo da palavra de Deus, achando que eu estava inventando, querendo ser, mas não, eu sirvo a Deus por amor. Eu estou aqui porque Ele me colocou. Eu não pedi a Deus. E ai de mim se eu não estiver aqui fazendo a vontade dEle. Amém? Então, tudo se cumpriu hoje. Hoje pela manhã, quando eu acordei, que vi o caminhão na minha porta, que eu olhei assim e disse, não. Meu Deus, como Tu és grande e poderoso, Ele é fiel, justo, verdadeiro. Então eu fiquei tão impactada.
Eu fiquei tão assim anestesiada que eu não sabia se ria, se gritava, se dava glória a Deus. Eu só sei que eu fiquei tomada de uma emoção e chorei com esta emoção. Eu não fui rir da derrota alheia, porque eu não rio do mal de ninguém, mas eu me alegro na justiça de Deus. E tem mais, uma profecia que eu recebi que dizia assim: se ela não parar de lhe perseguir, vai descer a sepultura. Em vez de eu me alegrar, eu me entristecia, porque eu não quero ver o mal de ninguém, como eu já disse. E Deus não se alegra na morte do ímpio. Eu sou a semelhança dele, não é que eu queira ser, eu sou a semelhança do Deus vivo. Igual ninguém nunca será, nem a sombra da sombra da sombra ninguém será. Mas a semelhança nós temos do Deus vivo. No que pensamos, no que agimos, falamos, quando nós vivemos através do Espírito Santo de Deus, nós somos espirituais. E Deus fala muitas vezes por nós. Amém? E que Deus venha nos trazer cada vez mais sabedoria para saber agir. O Senhor dizia a mim: fica em silêncio, não fala nada. Silencia que eu estou trabalhando. E assim eu obedeci. É como falou aqui na palavra, que fala na palavra. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, eu tive temor, porque Deus aborrece todo o mal. E sei que quando nós colocamos na presença dEle, quando nós colocamos aos pés de Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Juiz dos juízes, o Deus fiel, justo e verdadeiro, Ele age por nós. E hoje eu estou muito feliz em contar este testemunho. E a minha libertação hoje não tem preço. O Deus vivo, Ele trabalha, Ele age, Ele é justo, Ele é amor, mas é fogo consumidor. Ele julga da maneira dele, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. O poder é dele. Nós não temos poder nenhum, a não ser que Ele nos dê até onde Ele deve dar. Porque toda honra e toda glória pertence ao Altíssimo. E para finalizar, ela foi arrumando as coisas devagarinho, 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 até que no dia que chegou, foi bem rápido, rápido mesmo. Quer dizer, ela já vinha arrumando as coisas, né? E também ouvi profecia dizendo que ela saísse, deixasse a sua filha em paz. Não tocasse mais em meio às coisas que ela fazia, mas ela continuou, não deu ouvidos ao Senhor
E aí aconteceu dela ir embora. Então, irmãos, é o que dá fazer mal às pessoas. Porque tudo que plantamos, colhemos, né? Como diz a Bíblia. O universo nos cobra. E tudo que mandamos para os outros reflete em nós, muitas vezes em dobro. Então devemos ter muito cuidado quando sequer pensamos o mal para alguém. Como semelhança do Deus vivo, devemos amar, fazer o bem, perdoar, viver em comunhão com os irmãos, desejar sempre o bem, até quem nos faz mal, até para quem nos faz mal. E é isso. Lembrei agora que ela jogou uma pedra tão grande em cima da minha casa, era como um concreto muito pesado. Foi um estrondo tão grande. E ali aguentei calada. Fiquei calada. Tantas coisas eu vi. E aguentei tudo em silêncio, porque sabia que Deus ia entrar com providência. E hoje foi o dia que Deus me deu essa vitória. Assim como Ele me livrou do mal, me socorreu, assim livrará você também. É só confiar, entregar nas mãos dele e continuar na presença, orando, buscando, exercendo a fé. Por mais que doa, mas ele faz de uma maneira que ninguém faz. Só ele pode, só ele faz, só ele é. E que fica esse testemunho para a reflexão, para a vida daqueles que vivem sendo perseguidos. É crer, acreditar e não desistir. Amém. E que Deus nos abençoe grandemente. Em nome de Cristo Jesus. Assim seja.